Um homem extraordinário, capaz de falar sobre o sentido da vida com palavras tão belas que mais pareciam poemas. Léon Denis. Suas palestras ficaram famosas em toda a Europa e seus livros, até hoje, emocionam os que buscam uma explicação racional para os mistérios da vida. É com Léon Denis que nós estreamos hoje o quadro Personagem. Quem o via com suas longas barbas, quase cego, talvez imaginasse que era frágil aquele homem de 80 anos. Mas Léon Denis era a tradução exata do indomável espírito gaulês. Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, na aldeia de Fou, perto da cidade de Tours, na França. Ainda criança, trabalhava para sustentar a família pobre e dedicava a noite aos estudos. Amava tão intensamente os livros que economizava moedas para comprá-los. Mergulhava em obras didáticas, científicas, filosóficas e literárias. A música era sua paixão. Em tudo que fez, deixou as marcas de um homem de bem. Na carreira militar, no trabalho de comerciante e na maçonaria. Vivia sem excessos. Aos 18 anos, uma obra chamou a atenção desse homem tão correto. O Livro dos Espíritos. Leu de imediato. Encantou-se. No Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Léon Denis enxergou no Espiritismo a restauração dos ideais de espiritualidade dos celtas. Léon Denis avait une liaison très forte avec l'esprit celte, et particulièrement avec le druidisme, qui était la religion des anciens Celtes. Et dans son ouvrage Le génie celtique et le monde invisible, il fait le parallèle entre le spiritisme et le druidisme. Et à travers ce parallèle, en fait, on découvre qu'Allan Kardec, depuis le monde spirituel, après sa désincarnation, a laissé plusieurs messages allant dans le sens de la nécessité de ressusciter le druidisme. Que donc il est important que ce sentiment celte renaissent dans le cœur des spirites. En réalité, le spiritisme pend beaucoup aux croyances druidiques, par exemple pour tout ce qui est de la réincarnation et de la nécessité des vies multiples pour progresser e se rapprocher de Dieu à travers la perfection. Denis foi o consolidador do Espiritismo. Não foi apenas um grande continuador da obra de Allan Kardec. Combateu o materialismo, desenvolveu estudos doutrinários, continuou as pesquisas mediúnicas, impulsionou o movimento espírita na França e no mundo e aprofundou o aspecto moral da doutrina. Em suas viagens, fazia conferências, fundava bibliotecas e sociedades espíritas. Tornou-se o apóstolo do Espiritismo. Um orador magnífico e de memória impressionante que arrebatava multidões. Escreveu livros de profunda beleza como O Porquê da Vida, Depois da Morte, O Grande Enigma e Joana d'Arc Médium, em que ele revela toda a grandeza espiritual da heroína francesa. A partir de 1910, quase cego, continuou a escrever artigos e livros e a corresponder-se com pessoas do mundo inteiro. Após a Primeira Guerra Mundial, aprendeu Braille a fim de escrever sem ajuda. Presidente de honra da União Espírita Francesa e da Federação Espírita Brasileira, Léon Denis esteve à frente do Congresso Espírita Internacional de 1925 em Paris. Aos 81 anos de idade, terminou o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. A Revue Spirit publicou o seu último artigo. Terça-feira, 12 de março de 1927. Léon Denis morreu silenciosamente às 21 horas. Deixou todos os seus bens para os pobres e para a divulgação do Espiritismo. A seu pedido, o enterro foi modesto. Em maio de 1927, a Revista Espírita lhe presta homenagem, publicando seu testamento moral. No final de minha vida, nessa hora crepuscular em que uma etapa se acaba,
em que as sombras cobrem todas as coisas com seu véu melancólico, recordo o caminho percorrido e dirijo meu olhar para essa porta que vai se abrir para mim no além, com suas claridades eternas. Nesta hora em que minha alma se desprende da terra, vejo e compreendo o objetivo da vida, consciente do meu papel neste mundo. Sou reconhecido pelos benefícios. Bendigo todas as alegrias e todas as dores. Bendigo e amo a vida, feliz pelo pensamento de voltar mais tarde em nova existência, para me aperfeiçoar e contribuir por meus esforços para o progresso deste mundo e da humanidade.